Liturgia do dia 12 de maio de 2022, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Memória de São Nereu e Santo Aquiles mártires. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por seu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas empenhou-se em realçar a importância e a transcendência decisiva do momento em que a Igreja de Antioquia organizava oficialmente a grande missão. Barnabé, Saulo e João Marcos partem. Em Chipre, alcançam a conversão do procurador romano Sérgio Paulo. Saulo passa a ser chamado com o nome romano de Paulo e torna-se o chefe da expedição, até aí dirigida por Barnabé. E começam os chamados Atos de Paulo. De fato, o centro da narrativa recai sobre o discurso de Paulo em Antioquia da Psídia, perto da Galácia. Este discurso, que tem um tom programático, faz lembrar o discurso de Jesus na sinagoga de Jerusalém. A história de Israel é apresentada nas suas linhas gerais, centrando-se em Davi, a quem ficou ligada a promessa do Salvador. A alusão a João Batista tem dois objetivos: situar no tempo a atividade de Jesus e apresentar João como precursor e testemunha. Paulo quer chegar rapidamente a Jesus, aquele em quem se realizam as promessas. As comunidades da diáspora estavam mais preparadas para acolherem a mensagem dos primeiros missionários cristãos,
É, pois, a elas que Paulo se dirige em primeiro lugar. Só depois, quando se sente recusado, se dirige aos pagãos. No texto do Evangelho está inclusa a sessão do lava-pés. Esse gesto de Jesus, para além de muitas outras lições, quer ser uma explicação do provérbio que diz: o servo não é maior que o seu senhor. O discípulo não experimentará menos perseguições do que o seu mestre. Provavelmente, este provérbio surgiu do silêncio ou dos protestos diante das palavras de Jesus. Dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Tomadas muito ao pé da letra. O provérbio que vem a seguir: não é o servo mais do que o seu senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia, acrescentam outro aspecto que ilustra a relação entre Jesus e os discípulos. Maltratar um embaixador constitui uma gravíssima injúria àquele que representa, àquele que o envia. Esta analogia é aplicada por Jesus aos seus discípulos, que são enviados por ele, tal como ele foi enviado pelo Pai. Quem receber o enviado de Jesus, não só recebe o próprio Jesus que envia, mas também o Pai que enviou Jesus. Assim, se chega à raiz última da missão. Um dos melhores modos de lavar os pés aos outros, talvez o mais importante, é anunciar-lhes Cristo, tornando-o presente no meio deles. Deus prepara-nos para os acontecimentos da vida, por meio das Escrituras, por meio da história do povo eleito, por meio da história de Jesus. Sem essa preparação, correríamos o risco de ficarmos desconcertados, escandalizados, de não os compreendermos de modo justo. Mas se os enfrentarmos e vivermos à luz de Deus, podemos dar-nos conta da graça que o Senhor nos oferece em cada um deles. Esta afirmação não é uma teoria mais ou menos rebuscada. É o próprio Jesus que o diz. Desde já vo-lo digo, antes que isso aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Jesus disse estas palavras referindo-se à traição de Judas evocada nas palavras: não me refiro a todos vós, eu bem sei quem escolhi. Entre os discípulos há alguém que não será fiel, que trama a traição. A fé dos restantes receberá um rude golpe. Parece que Jesus se enganou ao escolher um deles. Na verdade, apenas obedeceu ao Pai, para que se cumprissem as Escrituras. Era preciso que Cristo enfrentasse o mal e o vencesse. Era preciso que o mal chegasse muito perto de Jesus e que a ação do maligno se verificasse também no grupo dos mais íntimos do Senhor. Deviam cumprir-se as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Quando os discípulos verificaram que tudo se tinha realizado, puderam compreender o desígnio de Deus e verificar como, por meio da traição, esse projeto se realizou. Puderam dar-se conta de como o amor vence o ódio. Paulo, ao pregar em Antioquia da Psídia, revela a mesma mentalidade. Para falar de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição ao seu povo, começa muito longe. Começa pela eleição do mesmo povo, percorrendo a sua história até chegar a Davi. Aí repete a promessa de Deus: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Da sua descendência, segundo a promessa, Deus proporcionou a Israel um Salvador, que é Jesus. Esta longa história é o fundamento da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus não foram obra do acaso, foram longamente preparadas por Deus na história. Por isso, iluminam toda a história futura. Mergulhados como estamos nos acontecimentos, nem sempre nos damos conta do seu sentido, correndo o risco de ficarmos desorientados. Por isso, devemos meditar demoradamente no Antigo Testamento
e no mistério de Cristo, sempre disponíveis a fazer o que Ele quer, aqui e agora, ainda que seja algo de imprevisto. A fé robusta e consistente não vem de fórmulas mais ou menos perfeitas que lemos ou ouvimos, vem da experiência da vida, iluminada pela palavra de Deus. Algo semelhante ao que aconteceu aos discípulos de Emaús na tarde da Páscoa. Estavam desiludidos e desorientados pelos acontecimentos, mas uma vez iluminados esses acontecimentos pela palavra, logo adquiriram sentido, se lhes aqueceu o coração e se lhe abriram os olhos. E assim puderam ver Jesus, que caminhava com eles. Hoje a Igreja faz memória a São Nereu e Santo Aquiles, mártires. Eram soldados adscritos ao tribunal militar. Convertidos à fé cristã, abandonaram o exército. Por isso foram condenados à morte, provavelmente no tempo de Diocleciano. Seu sepulcro conserva-se no cemitério da Via Ardeanita, onde há uma basílica edificada em sua honra. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Nereu e Santo Aquiles, mártires, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, ao proclamarmos o glorioso testemunho dos mártires São Nereu e Santo Aquiles, concedei-nos experimentar em nossa vida sua intercessão junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.